aqui a gente começa a ver um pouquinho do que é a região da Flórida Central, né? É uma região, como eu falei, que fica ali entre Orlando e Tampa. É o condado de Polk, é um condado que a gente tem uma cadeia com mais de 500 lagos. Muitos desses lagos se interligam. Ali a gente também tem parques temáticos, obviamente, né? Estamos na Flórida. A gente tem também muita opção de parques naturais, então muita atividade ao ar livre. É uma região que a gente indica muito para aquele passageiro que já foi mais de uma vez para Orlando, para a Flórida, e que está buscando ali uma viagem diferente. Como a gente costuma dizer, é aquele passageiro que não quer ter que voltar para o Brasil e tirar férias das férias. Porque a gente sabe que quando a viagem ela é 100% focada na rotina dos parques, o passageiro chega no Brasil esgotado, ele precisa tirar ali mais muitos dias para conseguir recuperar as energias. Então, aquele passageiro que já foi mais de uma vez ali para a região, já sabe exatamente o que quer fazer, a gente indica que ele vá para a Central Flórida para que ele possa tirar esses dias de descanso ali na região. Aqui a gente tem um mapa para que vocês consigam ver melhor o que abrange, né, o condado de Polk. Então a gente consegue ver que a gente está ali muito pertinho da Disney, por exemplo. É aqui a casa da Legoland e da Peppa Pig. A gente tem resorts fantásticos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles mais para frente, mas é que esse mapinha, como eu falei, realmente para que vocês possam entender melhor o que é essa região. O aeroporto que atende vai ser o aeroporto de Orlando, mas se o passageiro quiser, por exemplo, viajar por Tampa, ele também consegue com facilidade chegar na região da Central Flórida. Então, vamos falar um pouquinho agora das cidades para vocês. Vamos começar por Davenport. Davenport é o nosso centro de informações, onde fica o nosso centro de informações da Central Flórida. Então, ali a gente tem um atendimento não somente para os passageiros, mas também para os agentes de viagem. Então, os agentes de viagem que completarem o nosso curso, o nosso treinamento, eu vou passar para o final também ali informações sobre esse treinamento e sobre os benefícios que a gente dá, tá? Vocês vão poder ir ali, quando vocês estiverem no Visitor Information, vocês vão poder pegar ali os seus brindes, vão poder tomar um suco de laranja. Acredito que vocês saibam que a Flórida é o estado americano com a maior produção de laranja, né? Então, a gente tem ali esses pontos da região que estão destacados no nosso centro de informações. E para o passageiro, se ele quiser ir ali, ele vai poder, por exemplo, pegar informações sobre as atrações, folhetos, indicações de restaurante, todas as informações que eles precisarem sobre o condado estarão disponíveis no centro de informações da Central Flórida. Em Davenport também é onde a gente tem uma grande concentração de locação de casas. Então, esses condomínios que eu mencionei para vocês ali no comecinho da nossa conversa, a gente tem condomínios super conhecidos no nosso mercado, então, como, por exemplo, Champions Gate, Solterra. A gente pode ver aqui nessa planilha que, por mais que a gente não esteja em Orlando, né, a gente tem uma grande proximidade, principalmente do Parque da Disney, sendo Champions Gate localizada a somente 11 minutos da entrada do complexo da Disney. A gente tem outras cidades também que têm a oferta de locação de casas, como Haines City, já é um pouquinho mais longe, mas mesmo assim vale super a pena. A gente sabe que os valores que a gente encontra na região, eles são até um pouco mais atrativos do que a gente encontra em outras regiões. E quando a gente coloca na ponta do lápis, acaba valendo super a pena, né? Tem hotéis também que, ficando em Orlando, por exemplo, que terão essa mesma distância do complexo da Disney, então acaba sendo uma região super atrativa para o passageiro que tem essa curiosidade, esse perfil, né, para ficar hospedado em casas de condomínio. Os condomínios, eles têm, como eu falei, casas que vão acomodar até grupos grandes, eles têm toda uma estrutura, então tem centro de conveniência, tem áreas comuns, como com piscinas, por exemplo. As casas todas, elas têm amenities, então tem ali tem shampoozinho, elas estão bem equipadas, tá? Então, o passageiro não vai precisar se preocupar com a questão de
que já me fizeram muito essa pergunta, mas tem cobertor, por exemplo? Sim, tem cobertor nas casas, tem as toalhas, se precisar dá para fazer agendar as limpezas extras, todas essas informações que acredito que vocês já estejam habituados, mas é sempre bom a gente frisar que a gente tem todas esses serviços disponíveis, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Winterhaven, que é a casa da Legoland da Peppa Pig. É uma cidade que já está mais localizada ao centro do condado de Polk. Começando a falar sobre a Legoland, que é um parque temático que ele é voltado para as crianças ali entre 2 e 12 anos. A gente tem diversas atrações para essas crianças. Dos objetivos da Legoland é proporcionar às crianças a experiência da primeira montanha-russa, por exemplo. A gente sabe que em outros complexos, talvez elas não consigam devido à altura mínima exigida por questão de seguranças, né? Mas ali na Legoland a gente tem essa opção para as crianças. Vou dar 2 exemplos. Então, por exemplo, a Galactic Coaster, que abriu recentemente na Legoland, eu fui recentemente. É completamente diferente do que eu imaginava que fosse. Ela já é até radical para as crianças, mas como eu falei, eles vão ter essa experiência, né? Que eles não teriam nos outros parques. Então, a gente vê muito esse movimento de famílias com crianças pequenas optando por ir a Legoland justamente para que elas tenham um aproveitamento 100% durante o dia de visita. E outro exemplo que eu sempre gosto de dar, eu tenho uma sobrinha, hoje ela tem 6 anos, e a primeira vez que eles foram a Orlando ela tinha 3, e ela gosta muito de princesa, enfim. Quando eles foram, fui perguntar para ela, falei, qual foi o parque que você mais gostou? Imaginando que ela dá uma resposta diferente para mim. Ela falou, não, tio, o que eu mais gostei foi a Legoland, porque eu fui na montanha-russa do dragão. Então, foi uma surpresa, muito grata surpresa, né? Ter esse feedback de alguém que, enfim, uma criança, que obviamente nem sabe o que eu tenho este trabalho, né? Então não foi uma resposta suspeita, vamos dizer assim, mas foi ali uma resposta completamente sincera e que traz mostra que o parque cumpre com esse objetivo de proporcionar essa experiência inesquecível para as crianças. Aqui a gente tem algumas fotinhos. Outro ponto muito legal que eu gosto de trazer, que é essa experiência que as crianças têm. Quem for daqui de São Paulo, e, enfim, vou entregar a minha idade, né? Mas tudo bem, faz parte. E frequentava o antigo Parque da Mônica, aquele que a gente tinha no Shopping Eldorado. Ali a gente tinha o banco da Mônica, e eu lembro que toda vez que eu ia lá, eu saía com o meu talão de cheque da Mônica e eu me sentia a criança mais importante do mundo, porque eu tinha um talão de cheque da Mônica, economizava aquele talão de cheque até, assim, eram 10 folhas, eu só arrancava a primeira depois que eu pegava o segundo talão e por aí acontecia, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque é algo que me marcou. Então, vou fazer 40 anos e eu lembro exatamente dessa sensação que eu tinha quando eu pegava o meu talãozinho de cheque. E ali na Legoland a gente tem essa experiência para as crianças também. A gente tem as atrações que são divididas por idade, tá? Que é para que as crianças tenham uma aula para tirar sua carteira de motorista, e eles pegam sua carteira de motorista. Então, as crianças vão ter exatamente essa sensação que eu tinha quando eu era criança, de se sentir adultas e de se sentirem importantes, porque tem ali um documento, eles têm uma carteira de motorista, por exemplo. E ali dentro da Legoland a gente também tem o Water Park, que é o parque aquático da Legoland, obviamente 100% temático de Lego. Um ponto muito importante é que a entrada do Water Park é dentro do parque temático, então a gente não consegue vender os ingressos separados justamente por isso, tá? Dentro da Legoland a gente tem o Sea Life, que foi uma abertura recente dentro do complexo. Sea Life é um aquário que é super interativo, a gente consegue, por exemplo, passar a mão numa estrela do mar, então entender ali como que é a sua textura. A gente tem esse túnel que a gente passa por baixo
E tem em cima as arraias nadando, pequenos tubarões, tem peixes, tem aquelas atrações que tem se fosse uma janela dentro dela, então, para que a gente consiga colocar a cabeça e ter a sensação de que a gente faz parte daquele habitat marinho. O ingresso, que ele é a parte, não está incluso ao ingresso da Legoland, então precisa comprar o ingresso especificamente para o Sea Life. E ali a gente tem também o Peppa Pig Theme Park, que é focado para as crianças em idade pré-escolar. Ele é um parque bem pequenininho, mas se for o desejo, a família consegue ficar ali o dia inteiro, porque, enfim, todas as crianças que passaram pela época da Peppa Pig, elas vão se divertir demais, os adultos também, obviamente. Ali a gente tem uma splash zone, então que as crianças vão poder brincar com água, tem encontro com personagem, tem o trem do Vovô Pig, tem esse elevador que vocês conseguem ver aqui na foto de baixo. Então a gente tem diversas atrações, como eu falei, focadas nas crianças em idade pré-escolar. O ingresso a gente consegue comprar junto com o ingresso da Legoland. Se o passageiro quiser fazer os dois parques no mesmo dia, eles conseguem também, que eu recomendo é que faça primeiro da Peppa Pig e depois vá para a Legoland, assim consegue ter um maior aproveitamento na Legoland, que é um parque mais extenso, né? Ele é maior que o parque da Peppa Pig. E agora eu vou falar um pouquinho de hotelaria para vocês. Então, a gente tem hotéis de bandeiras conhecidas mundialmente, como Marriott, Hilton, mas a gente também tem os hotéis da Legoland. A Legoland tem 3 hotéis, sendo o Pirate Island Hotel, o Legoland Hotel e o Beach Retreat. O Beach Retreat é esse aqui que vocês conseguem ver essas cabanas, essas vilas azuis. Ele é um pouquinho da entrada do complexo, mas é super pertinho, 5 minutos com o transporte oferecido pela Legoland. Aqui é aquele hotel que a gente recomenda para as pessoas que querem mais privacidade, querem mais tranquilidade. E o Legoland Hotel e o Pirate Island Hotel já são hotéis que são ao lado da entrada do complexo, 120 passos de criança da entrada do complexo, então super pertinho. São hotéis temáticos, que tem encontro com o personagem. Dentro dos quartos, a gente tem um caça ao tesouro, por exemplo. Então, as crianças também vão poder se divertir bastante quando eles estiverem dentro, ou se hospedando dentro de alguns dos hotéis da Legoland. Agora vamos falar um pouquinho sobre Lakeland, que é a minha cidade preferida do condado. É muito bonitinha, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui na foto. Parece que acabou de ser uma cidade que saiu de uma série. Tem aquela pracinha central com as luzinhas acesas, os restaurantes, o café. É super linda a cidade, super charmosa. No centro da cidade, a gente tem um lago, e esse lago a gente tem ali cisnes negros que foram presentes da Rainha Elizabeth II para a cidade. Então, inclusive, eles são o ícone de Lakeland. Em Lakeland, de atrativos turísticos, nós temos o Bonnet Springs Park, que é um parque que foi construído por famílias de alto poder aquisitivo. É lindo, ele é amplo. Como foi construído, ele ainda é mantido por essas famílias, não é cobrada a entrada, tá? Então, o passageiro pode ir, passar o dia, aproveitar ali a natureza. A gente tem o borboletário lá dentro, a gente tem museu, tem playground, tem essas trilhas, como a gente consegue ver aqui nessa foto, que tem essas pontes, ali a gente consegue fazer uma trilha em todo o parque e dá a sensação que a gente está andando nas copas das árvores, por exemplo. Então, é realmente ali uma atração para aquele dia de um maior relaxamento. E dentro do Bonnet Springs Park, a gente tem o Florida Children's Museum, que é um museu focado para as crianças. Então, ali a gente tem, por exemplo, uma mini cidade que tem um Publix, que é uma rede de supermercados, né? Que é da região. Então, a gente tem esse mini Publix ali. Depois, na mini cidade, a gente tem um consultório médico, tem uma hamburgueria. Então, as crianças vão poder brincar ali.
A gente tem um pequeno estúdio de música, então a gente consegue entrar, tocar os instrumentos. Tem uma área, uma parte que que seria como se a gente fosse um repórter, então a gente está gravando ali a nossa reportagem, falando sobre a previsão do tempo. E a gente tem áreas que são educativas, então que a gente vai poder contar um pouquinho sobre o condado, mas através de atividades educativas, inclusivas e sensoriais para as crianças. Temos também o Circle B Bar Reserve. Aqui é uma reserva natural que a gente tem ali bastante opção de trilha, bastante contato com a natureza. Então, aquele passageiro que gosta de fazer uma caminhada, de andar de bicicleta, aqui é o lugar perfeito para ele. E vamos falar um pouquinho sobre hotelaria. Aqui a gente também tem hotelarias conhecidas mundialmente, como Hilton, Marriott. E vou destacar também aqui uma coleção de hotéis do Hilton, né, que é o Tapestry Collection. Ele é um hotel de luxo muito próximo ao lago que eu mencionei para vocês. Então, ele é super bem localizado, tá? Uma gastronomia fantástica. Vou falar um pouquinho sobre gastronomia também, que acho que eu vou surpreender vocês com algumas observações. Então, fica aqui mais uma opção de hotelaria na região. Agora, falar um pouquinho sobre Lake Wales, que é uma cidade mais ao sul do condado de Polk. Vamos começar falando sobre Book Tower Gardens, que é um jardim fantástico, que tem como ícone essa torre que vocês estão vendo aqui, que é a The Singing Tower, que na verdade é um instrumento musical, não é somente uma torre. E ali ela é toda esculpida com a pedra, e na pedra tem tem animais da Flórida, nativos da Flórida esculpidos. Dentro da Book Tower Gardens, a gente tem uma casa também que foi construída em 1930, chama El Retiro, e é uma casa, ela está 100% preservada, tá? Era uma casa de uma família de alto poder aquisitivo na época, que era a Bock, a família Bock. Eram duas famílias diferentes, tá? A Bock Tower Gardens é o senhor Bock, que foi quem construiu essa torre. Coincidentemente, antes dele, quem construiu essa casa era a família Bock. Então, a gente mudaria os acentos, então seria um acento agudo e outro acento circunflexo na pronúncia. E aí essa casa tá lá, 100% preservada, que a gente consegue ter um contato como que era uma vida luxuosa de uma família que morava na Flórida na década de 30. Temos acomodações únicas na região também. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Westgate River Ranch Resort, que fica em Lake Wales. Aqui é um resort all-inclusive de atrações. A gente não é all-inclusive de refeições, tá? Mas as atrações, elas estão inclusas para os hóspedes que ficam hospedados em algumas categorias que são completamente diferentes, como, por exemplo, a gente consegue ver aqui na foto as tipis, que seriam as ocas dos índios, as wagons, que seriam como se fossem as carroças, ou para os hóspedes que ficam hospedados na Luxury Glamping. Vou mostrar aqui um vídeo para que vocês possam ter uma noção do quão grandes são essas acomodações, tá? A Wagon, por exemplo, a gente tem até ali como se fosse uma divisão de quartos, tá? Tem o quarto, a cama do casal, aí depois ao fundo tem uma beliche, então a gente tem essa divisão de quartos para as famílias. Aqui na Luxury Glamping a gente tem o sofá-cama, o banheiro que é separado, então a gente tem o vaso sanitário, do outro lado tem o chuveiro. Na área de fora, todas essas acomodações, elas têm suas áreas específicas, tá? Então, vou mostrar agora no vídeo que em volta a gente tem outras acomodações como essa. E ali nessa área a gente tem tem churrasqueira, tem cooler na varanda, tem mesa. Então, a gente tem toda uma estrutura também para o passageiro que quiser ter uma experiência diferente. Por isso que a gente coloca aqui o Book Tower Garden. Desculpa, me fugiu o nome, meu Deus.
Westgate River Ranch Resort como uma hospedagem única, uma acomodação única na região, porque ele estar hospedado ali é uma experiência, tá? Além dessas 3 categorias que eu mencionei para vocês, a gente tem o glamping, que também é uma estrutura fixa, tá? A principal diferença do glamping para o luxury glamping, além de não ter as atrações inclusas, teria que pagar a parte, é que o banheiro é fora, tá? Mas o banheiro é privativo. Então, se eu estou na glamping número 1, eu tenho acesso ao banheiro número 1. Então, só eu e as pessoas que estão hospedadas comigo temos a chave para acessar o banheiro número 1. A gente também tem ali suítes tradicionais, que são as lodges. Tem espaço para quem quiser levar a sua barraca, montar o seu acampamento, eles também conseguem. A gente tem uma área dedicada a isso e também tem uma área dedicada para os passageiros de motorhome. A Central Florida acomoda muito bem esses passageiros, tá? E falando nos passageiros de motorhome, nós temos um camping da Margaritaville, que ali a gente tem também toda a estrutura para esses passageiros. Então, eles vão poder esvaziar a caixa d'água, encher a caixa d'água, recarregar a bateria. Tem toda a estrutura de um resort Margaritaville, não é all inclusive, sempre bom ressaltar isso, tá? E outro ponto interessante é que esse passageiro, ele nunca viajou de motorhome, mas ele quer ter essa experiência. Então, ele consegue ficar hospedado no Margaritaville e ter essa experiência para decidir se numa próxima ida aos Estados Unidos ele vai fazer a sua viagem em motorhome. E temos também o Stringson Resort, que é um resort super premiado nos Estados Unidos, tá? Eles são reconhecidos por ter campos de golfe profissionais e premiados. Aqui nas fotos dá para vocês terem uma ideia do quão grandioso é esse resort. E é super bonito, né? Então, mais uma acomodação completamente diferente do que o passageiro está habituado. Quando ele pensa em Orlando, ele já pensa a gente sabe, ali em alguns pontos chaves, né? Algumas hospedagens, hotéis chaves, mas a gente tem outras opções ali muito próximo também. Falar um pouquinho sobre eventos especiais que acontecem na região, começando pelo Sun and Fun, que acontece anualmente entre março e abril. É um evento focado em aeronáutica, então a gente tem ali exposições de aviões antigos. É um evento beneficente, então toda arrecadação vai ter um fim beneficente. Não é exatamente um ticket baixo, tá? A gente ainda não tem os valores para o próximo ano, mas vale super a pena. O feedback que eu tive de agentes de viagem que já foram e que não têm esse interesse pelo nicho foi super positivo. Todos me falaram que foi uma experiência super bacana e que eles iriam recomendar para os seus passageiros. A gente tem também esportes na região, então Detroit Tigers, eles fazem o treinamento de primavera na região, então a gente consegue assistir esses treinos são abertos ao público, o passageiro que tenha curiosidade de assistir a um jogo de beisebol vai poder ter essa oportunidade ali na região da Central Florida. E gastronomia. Sabemos que aquela história só come mal quem quer, é verídica, né? E quando estiver na Central Florida, não poderia ser diferente. Hoje a gente tem 2 restaurantes que são indicados pelo Guia Michelin. Um é o 1961, que é um restaurante de um chefe cubano. Ele traz ali uma fusão da comida da América Latina com a comida espanhola. É fantástico, fica em Lakeland. Super recomendo para o passageiro. Se ele quiser comer uma comida diferente, saborosa, é ali que ele tem que ir. E a gente tem um outro que fica em Winter Haven, que é o Nutwood, que também é um restaurante super diferente, com esse conceito farm to table. Então, eles usam ingredientes que são produzidos localmente, então sai ali seria como se fosse saindo da colheita, indo direto para a mesa. E então, a gente tem essa opção diferente, que também está no Guia Michelin, indicado no Guia Michelin. Mas vai além disso, né? A gente tem, por exemplo, o Port 27, que é um porto que fica em Devonport.
ele está na beira de um lago que tem passeios de jet ski, e ali a gente tem diversos restaurantes diferentes. Então, por exemplo, tem hambúrguer, tem comida japonesa, tem comida mexicana, comida italiana, tem um lugar que vende açaí, vende smoothies. Então a gente indica bastante para o passageiro que quer, fui à tarde, fiz compras e agora no fim do dia eu quero dar uma relaxada, assistir um pôr do sol de um lugar bonito. Então Port 27 a gente indica bastante para esse perfil de passageiro. E outro ponto é que ali a grande maioria dos restaurantes, eles têm passageiros latinos. Então, é uma forma da gente se sentir também, né? Ter uma conexão diferente de quando a gente está no meio, ali bem no centro de Orlando. Por mais que a gente saiba que hoje a gente tem uma grande... tem muito brasileiro, mas a gente tem ali num lugar que tem mais essa atmosfera latina, essa atmosfera alegre, né? Que a América Latina tem. Outro ponto muito importante é que a gente tem atrações que são centros que tem o selo do Centro de Autismo Americano, então que são acessíveis e que tem uma inclusão sensorial, entre eles Peppa Pig, Legoland, Florida Children's Museum e a Book Tower Gardens. Aqui, aquilo que eu falei no comecinho para vocês, tá? A gente tem um centro, um treinamento para que vocês se tornem especialistas da Central Florida. Esse QR Code leva vocês para o site, tá? Um treinamento. Só tem aqui uma alteração, tá? Nos benefícios. Legoland não é 50% de desconto. Vocês ganham um ingresso por agente de viagem, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida depois sobre como que vocês fazem para resgatar esses benefícios, eu estou à disposição, vou passar já os meus contatos para que vocês possam me mandar um e-mail, me chamar por WhatsApp. Aqui a carinha, tá, do nosso treinamento, o certificado de conclusão, para que vocês vejam certinho como que vocês, né, já uma forma de que vocês já se familiarizem com a nossa plataforma, embora seja uma plataforma que é utilizada por basicamente todos os destinos, então acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em acessar e fazer o treinamento. Aqui a gente tem um QR Code, caso vocês queiram materiais sobre a região, então fotos para divulgar nas redes sociais, para montar newsletter, para colocar, por exemplo, num roteiro personalizado para os passageiros de vocês. Tudo que tem aqui vocês podem utilizar, não tem problema nenhum, tá? E aqui os meus contatos. Sou Andréa Dias, eu sou coordenadora da TM Américas para o mercado brasileiro. A gente tem a Juliana Marinotti, que trabalha conosco. Acredito que muitos já a conheçam. Ela é a carinha que vai sempre nas agências, ela que faz as visitas, ela quem faz a grande maioria dos treinamentos. Além da Central Florida, a gente representa outros destinos, mas já dando um spoiler que a gente está aí com treinamento de todos agendado para as próximas semanas. Então, Kennedy Space Center Complex, a Ilha das Bahamas, Belize e Malásia. Reforço, que vocês precisarem, tanto eu como a Juliana, nós estamos à disposição, podem chamar a gente por WhatsApp ou por e-mail. Obrigada.